Imagine só, sua API, seus arquivos HTML, CSS, JavaScript, imagens, vídeos e mais sendo distribuídos a partir de um Tesla. Ou seja, o cliente requisita sua aplicação e ela está literalmente rodando num carro em movimento o mais próximo dela. Cara, esse é um dos conceitos mais incríveis que eu já ouvi até hoje. Quão louco é isso, mano? Ó, uma coisa é estar em um estado ou cidade mais próxima do cliente. Outra coisa é estar colado nele, entregando os dados com a menor latência possível. E o melhor de tudo, o modelo de cobrança é melhor ainda que as aplicações serverless, que mesmo quando a sua infraestrutura não está sendo totalmente utilizada, ainda há custos associados à CPU, memória e armazenamento reservados para você. Já nesse modelo que eu vou te apresentar em seguida, você paga apenas pelas solicitações feitas pelos seus usuários e pelo tempo de computação dessas solicitações. E isso significa que você não paga por recursos ociosos, você paga estritamente pelo que é usado. Tá, Eric, que conceito maluco e futurista é esse que você tá falando? Calma, fica comigo até o fim do vídeo que eu vou não só te explicar como funciona, mas te mostrar como você pode hoje se beneficiar desse modelo e criar suas próximas aplicações na prática. Então já deixa o like no vídeo, me conta nos comentários o que você quer aprender aqui no canal e bora pro vídeo. Computação distribuída é um dos conceitos que mais ouvimos hoje em dia e é um assunto amplo que pode envolver containers, microserviços, cópias de aplicações executando em diferentes lugares e por aí vai. O mais comum por aí é se importar com a entrega de arquivos estáticos, o front-end da aplicação estando mais próximo do cliente, para diminuir o tempo de carregamento da página, e todo esse trabalho de distribuição é feito pelos Content Delivery Networks, ou CDNs. O grande problema é que mesmo que o cliente receba a estrutura da página, vídeos e imagens com o menor tempo possível, eles ainda precisam se conectar com serviços externos, processar dados no servidor, fazer validações e mais. Tudo isso leva um tempo considerável e é comum ver ícones de carregamento na página até que o processo como um todo seja finalizado. Então, o HTML pode estar aqui em São Paulo, a API estar na Índia. Carrega a página bem rápido, mas demora para carregar os itens da listagem. E demorar para aparecer os itens de uma listagem de produtos, por exemplo, pode fazer um cliente desistir de comprar com você e ir para o concorrente. E aí que entra o conceito de Edge Computing, que é como uma CDN, mas que permite você hospedar e executar aplicações. Edge Computing entra com esse conceito de seu back-end estar mais próximo do seu cliente. Ah, e não é só o back-end, mas também o banco de dados. Nesse modelo você usa uma CDN para entregar arquivos e Edge Computing para aproximar a sua aplicação e bancos de dados do usuário. E essa é atualmente a forma mais rápida de processar algo. De cara, quando tem muito benefício assim, a gente já estranha, né? Já bate aquela sensação de, putz, mano, quanto que vai ficar essa brincadeira aí? Esse modelo se parece bastante com o modelo serverless, onde você paga por requisições. Uma das maiores dores de quem trabalha com serverless apps hoje é o tempo que uma função demora para ser inicializada, o famoso cold start. Que caso você receba uma grande quantidade de requests de forma simultânea, a plataforma serverless em questão cria várias cópias da mesma função e eleva o seu preço para o espaço, além do tempo para responder todos esses clientes. Já em Edge Computing, o jogo é um pouco diferente. É uma aplicação que você pode executar diferentes contextos dentro de um mesmo processo, e isso significa que o cold start é quase nulo. Tá, chega de teoria por aqui, certo? Eu vou deixar esse super artigo aqui na descrição que entra a fundo nas diferenças de aplicações tradicionais, modelos de execução e como funciona esse modelo de computação tão incrível. Pouca gente sabe, mas aqui no Brasil existe uma plataforma de Edge Computing fenomenal e ela é a mais nova parceira aqui do canal. E para vocês terem uma ideia, os caras têm mais de 50 data centers só no Brasil, ou seja, suas aplicações vão ficar automaticamente hospedadas em praticamente todas as grandes cidades do Brasil. Só para você entender a magnitude desse projeto, essa plataforma hoje é responsável por nada menos que 80% das requisições para e-commerces no Brasil, 40% do Pix e tem ainda uma série de outras aplicações críticas como aeroportos, indústrias e muito mais. Olha o projeto que eles fizeram com a Exame
para monitorar eventos de Black Friday desde 2022. E aqui, ó, já foram mais de 470 bilhões de acessos ao carrinho, 270 mil petabytes de dados trafegados e trouxe uma economia de mais de 60%. Essa é a Asion, uma empresa 100% brasileira de Edge Computing. E para trazer a menor latência possível, eles criaram a própria rede mundial distribuída. Mano, isso é doideira, cara. O CEO do projeto é o Rafael e ele palestrou na Brasil.js e eu tive a oportunidade de trocar uma ideia mais próxima. E olha, sinceramente eu parecia uma criança perguntando por tudo, mano. O Rafael é o cérebro do projeto desde o início. E só pra você ter uma ideia, ó, ele era contribuidor do Linux e do OpenBSD. Já parou pra pensar no nível de conhecimento de redes que precisa ter para criar uma plataforma como essa, mano? Não é pra qualquer um, não. Pela natureza de computação distribuída granular, a Asion teve que criar o seu próprio runtime. Pense nela como a sua própria versão do Node.js, Bun ou Dino. Não sei você, mano, mas dá orgulho ver empresas brasileiras com esse nível de tecnologia. A Asion usa JavaScript para que você desenvolva suas funções, assim como já trabalha com outros projetos. Só que eles possuem seus próprios métodos internos. Deixa você usar JavaScript para controlar o cache, firewall, balanceamento de carga de forma inteligente e mais. Além disso, eles também criaram um EdgeDB, uma versão de SQLite distribuída, onde a escrita é centralizada, mas a leitura é distribuída em Edge. Assim, os dados do seu banco sempre estarão mais próximos dos clientes possível. Não, se liga só, esse database da Asion é nada menos que o DB mais rápido do mundo para leituras. E essa é a plataforma que você vai usar comigo hoje. Eu vou te mostrar como criar sua primeira aplicação em Edge com um banco de dados integrado. Vou fazer uma leve introdução criando um banco de dados, inserindo e listando dados. E é importante já manter em mente que o que eu vou te mostrar não é nem a ponta do iceberg. Com a Asion, as possibilidades são infinitas. Por isso que eu já deixei aqui na descrição um artigo que eles fizeram explicando sobre Edge Computing e o acesso à plataforma para você criar sua conta agora. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção é que você só de se inscrever já ganha $300 para criar seus projetos. E meus amigos, para gastar $300 em Edge Computing demora, viu, mano? E o melhor, você vai do protótipo a uma aplicação de larga escala com a Asion, porque tudo que você criar terá capacidade praticamente infinita. Acredito que você deve estar bastante curioso para ver como isso funciona na prática. Então, ó, faz o seguinte, pausa o vídeo agora, cria sua conta e bora pra dentro. Para começar, vamos lá pular para o asion.com. Quando você pular para lá, você já vai ver essa página inicial bonitona, já falando, cara, quem são os clientes que eles estão usando e como já criar sua conta gratuita. Antes de você criar a conta gratuita, já vamos deixar baixando aí a nossa linha de comando para a gente poder linkar a plataforma da Asion com o nosso ambiente local. Então, ó, vamos fazer o seguinte, clica aqui em recursos e vai aqui em documentação e já abre uma nova guia. Então, vou clicar com direito, abrir para uma nova guia. Aqui já tem o nosso ponto de partida, então existem vários tutoriais dentro da documentação, mas o que eu quero fazer é pular aqui, ó, para conceitos básicos. Vamos descer até o final da página, que vai ter aqui o nosso Asion CLI. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição esse link para você instalar mais fácil, mas para você que está acompanhando pelo vídeo aqui, clica no Asion CLI. Aqui é basicamente a linha de comando para a gente usar no nosso computador. Então, ó, aqui tem várias opções de como você baixar. Como eu estou no Mac, eu vou usar o Homebrew, beleza? Então é só rodar esse comando aí, Homebrew, e vai instalar o pacote. Então eu vou copiar e colar dentro do meu terminal. Então vou abrir o meu VS Code e vou abrir aqui uma nova pastinha. Então repara que eu estou numa pasta vazia e eu vou rodar esse brew install Asion. O que ele vai fazer? Eu já tenho o Homebrew instalado no meu Mac, se você não tiver, você pode instalar também ou seguir as outras opções para poder instalar ali dentro. Depois que ele terminar, ele vai falar, olha cara, no seu caso ele já estava atualizado e já está com a conta na última versão. Então, por enquanto é isso. Você pode rodar um Asion -v para verificar a versão, então essa é a versão que eu estou trabalhando no momento. Beleza, vamos voltar para o site lá e vamos clicar agora em conta gratuita. Então você pode vir aqui, criar sua conta e, ó, como eles falaram, ó, $300 de crédito para você usar aí no primeiro ano e não precisa de cartão de crédito. Então fica bem legal. Então faz o seguinte, cria aí o seu projeto, cria aí com o seu e-mail e assim por diante. Então eu selecionei aqui para trabalhar com o GitHub e ele já abriu para mim aqui a minha página inicial, né? Então, posso convidar o time, pode fazer várias outras coisas. Já falou que eu já gastei uma graninha aí, né? Eu gastei 4 centavos para fazer toda essa demo.
Cara, é muito barato de verdade. Vamos fazer o seguinte, ó, lá na sua conta aqui em cima, o que você vai fazer? Você vai clicar em Personal Token, e aí essa é a página que provavelmente vai aparecer para você. Então, clica aí em Personal Token. Esse token é o que a gente vai usar para desenvolver o local e fazer upload aí para a própria plataforma da Asion. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, dev. E pode ver aqui que ele já tem vários conceitos de segurança, né? Então, aqui por padrão, cara, você pode colocar quanto que ele vai expirar e o máximo de tempo aí a gente pode colocar 1 ano. Vou colocar 1 ano, pode ser uma semana também. E vou copiar esse token aí. Então, copia ele, já dá um confirm e vamos lá para o nosso projeto agora. Então, lembra que eu falei que a gente tem o Asion? Então, como é que a gente faz para linkar o nosso ambiente de dev com o ambiente da Asion? A gente vem aqui, dá um Asion-T e passa este token. Então, já passei o meu token e falou, ó, cara, configurei o seu token aqui, é ele que a gente vai usar daqui para frente. Beleza? Só isso? Só isso por enquanto. Daqui pra frente a gente não vai precisar nem abrir mais o nosso navegador se a gente não quiser. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer. O nosso Asion, ele depende do PNPM. Então, vou instalar aí o PNPM, que é o nosso gerenciador de pacotes. Beleza? No momento que eu rodar ele aí, só vou deixar ele, só garantir que ele funcionou. Então, vou rodar só uma versão aí. Então, essa é a versão que funcionou para mim. E agora eu vou realmente inicializar o Asion init. Então o Asion init vai perguntar aí qual que é o nome do pacote, o nome da aplicação. Vou colocar appwdb, pode colocar qualquer nome que você quiser. E você vai reparar que a CLI te traz um monte de templates que você pode já reutilizar. Então, como de costume, eu vou no JavaScript e eu vou selecionar aqui o Simple JavaScript Router para a gente criar uma API. Mas você pode ver que tem vários outros que você pode testá-los depois e validar se funciona conforme você espera. Nesse momento ele vai baixar todo o template, já vai instalar as dependências usando o PNPM e aí a gente já pode seguir. Então vou falar para ele, olha, eu quero inicializar aí com o servidor de desenvolvimento e eu quero também que ele instale todas as dependências. Então agora ele instala tudo. Só isso, só isso. Olha que legal. Agora ele falou para mim, cara, a sua função já está rodando nesse endpoint, no localhost 333, e eu já posso copiar ele ou simplesmente clicar e abrir ele no nosso navegador. Então olha que bacana. Aqui é o nosso projeto do que já está rodando no template. E ele falou, ó, o Hello World está vindo dessa API aqui. Então esse HTML é basicamente um arquivo JavaScript que está retornando, mas a API é essa rota que ele está falando para a gente. Então se eu bater lá, ó, ele falou, ó, cara, Hello World from API. Então a gente já tem tudo para começar o nosso projeto. Se você quiser dar uma navegada para entender como que é a estrutura, né? Como eu falei, o Asion é um próprio runtime, ele não é Node.js. Então a gente pode olhar lá como a estrutura dele é feita, como as dependências dele são configuráveis, mas eu não vou entrar muito no detalhe para essa aula não ficar tão grande. Perfeito. Uma coisa que eu já vou fazer, cara, eu vou criar aqui um arquivinho chamado .env, certo? Porque eu quero usar a própria biblioteca da Asion em JavaScript para a gente poder manipular o banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma chamada Asion Token e eu vou pegar aquele token que estava aqui no nosso terminal. Então, se eu rodar uns comandos para cima, ó, vamos ver se ele aparece para a gente. Olha lá, ó, é o token que estava lá no meu endpoint, eu vou colocar ele e vou colar aqui. Para quê? Para a nossa biblioteca reutilizá-lo também. Por enquanto, eu só vou deixar ele aqui. Uma coisa que eu quero fazer de cara é já fazer o deploy dessa aplicação. Então, repara uma coisa. Eu parei de rodar o projeto e agora eu voltei para a pasta principal, certo? Então, ele voltou para dentro. Então, a gente precisa entrar dentro do nosso app. E aí, o primeiro comando que você pode rodar é o Asion Dev. Então, o Asion Dev ele vai rodar a sua aplicação exatamente como estava funcionando antes. Por enquanto, nada vai ser diferente. Então, se eu rodar nesse endpoint, ele vai executar normalmente. Para de executar o projeto e dá um Asion Deploy. Então, como a gente já tinha setado o token global dentro da linha de comando da Asion, a gente já pode fazer o deploy e já vai criar dentro do ecossistema da Asion a aplicação para a gente executar tudo na velocidade da luz, né, mano? E olha que bacana, por padrão, a Asion ela já tenta quebrar várias coisas aí que a gente só vê no futuro do projeto. Ela já falou assim, cara, olha, eu tô te oferecendo para eu configurar o cache do navegador para você. Então eu tô falando aqui, ó, cara, que o máximo do cache aí é 720 segundos e várias outras
configurações de cache. Eu vou falar, cara, eu quero sim. Que aí depois a gente pode reconfigurar e pode trabalhar com ele da forma que a gente quiser. Por quê? Porque, pô, se já está mais próximo do cliente e está cacheado, cara, é impossível ser mais rápido que isso, né? Então o negócio vai ser bem legal. Claro que configuração de cache é legal você dar uma adaptada, olhar a sua aplicação como funciona, para que realmente você sete as configurações. Mas essas são as recomendáveis aí entregas por eles. Bom, vou pegar essa URL que ele gerou pra gente e vou abrir também no navegador. Certo? Primeira coisa que eu vou ver aqui é que ele deu not found, certo? Então por que ele está dando not found? Porque lembra que eu falei para você que é computação distribuída? Então nesse momento ele está fazendo deploy das suas aplicações em todas as regiões possíveis aí do Brasil para poder entregar para o seu cliente. Então geralmente esse primeiro deploy vai demorar aí uns 2 minutinhos. Então vamos rodar uns atualizar aí para a gente ver quanto tempo vai demorar. Beleza? Então no meu caso aqui ele demorou uns 3 minutinhos para inicializar. Então nesse momento é o mais demorado de todos, né? Mas depois que a gente for mexendo, a gente já consegue ver ele muito mais rápido. Então, ó, se eu for lá numa API Message, igual a gente já feito localmente, você pode ver que é o mesmo resultado. Perfeito? Então, vamos voltar para o projeto. Agora a gente já tem um token, já tem a aplicação funcionando em produção. Esse token aqui não está sendo usado de nada ainda, beleza? Eu só coloquei ele aqui para a gente não perder ele, porque a nossa biblioteca vai precisar trabalhar com ele também. Bom, olhando para o package.json aqui, a gente pode ver que ele já tem a biblioteca da Asion. Então essa biblioteca da Asion vai servir para a gente interagir com o banco de dados, de repente trabalhar com cache, configurar a nossa Edge Computing, tudo a partir dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um seed, certo? Para inicializar o nosso banco de dados, já inserir alguns dados e a gente poder ver tudo isso funcionando para depois realmente criar a nossa API. Eu já deixei aqui na descrição o link para esse arquivo de seed aí para você, mas olha o que a gente vai fazer aqui. Basicamente vamos criar um banco de dados, se não existir, então já coloquei aqui, pô, eles trabalham bastante com essa coisa de tuplas, né, cara? Então se o resultado for realizado com sucesso, vem o data, se não ele joga para dentro de erro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu verifico se tem um banco de dados criado, se não tiver, ele cria o banco de dados, ele já insere alguns estudantes dentro dessa tabela, eu já removo ela, então imagina que eu já criei esse script aqui para poder rodar ele várias vezes. Então, já tinha dados lá, eu vou usar o delete para deletar todo mundo, depois eu insiro esses dados e eu faço um select de novo. Beleza? Para também você lembrar como deletar, eu já deixei comentado aqui para depois, no final da demo, a gente já remover todos eles. Bom, vamos dar uma olhada nessas dependências, né? Aqui, o que eu tenho? Eu tenho esse SQL Bricks. Para que ele vai servir para a gente? Para criar as nossas queries SQL. Lembra que a gente está usando um SQLite aí por baixo dos panos? Então, ao invés de eu ficar escrevendo select, asterisco, from, tananana, eu uso o SQL Bricks para gerar esse script para a gente. Então, ó, já está aqui, ó, select, asterisco, from, gera string e aí eu mando para a Asion essa query que eu quero executar e a gente já pode ver como ela vai funcionar. Beleza? Então, ó, como a Asion aí tem uma camada de compatibilidade de Node.js, a gente pode executar algumas coisas de Node.js aqui também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o seed e aqui vai ser o quê? Vai ser o nosso Node. Eu vou passar o env file, que vai ser o nosso .env. Lembra que o env está aqui, ó? Então eu quero usar essa mesma env aí para executar dentro do nosso projeto e eu vou falar aonde que está o arquivo. Então é o seed.index.js. Perfeito. Uma outra coisa que eu já vou colocar aqui vai ser o nosso DB name. Então sei lá, vai ser W Academy. Então criei EW, pode ser W-Academy, acho que fica melhor. Perfeito? Então criei a EW Academy lá. Na hora que eu for rodar esse seed, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se esse database já existe. Se ele não existir, ele vai criar um banco e aí a gente já pode ver ser executado. Antes da gente rodar isso aqui, eu vou comentar essas linhas, certo? Por quê? Porque o banco ele precisa ser criado e a gente precisa guardar a execução dele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um npm run seed, e aí tem que instalar o SQL Bricks, né? Então vamos instalar já o npm e SQL Bricks e eu vou falar o seguinte, vai ser a versão 3.0.1. Por quê? Porque foi essa versão que eu testei, então a gente garante que está tudo funcionando. Porque se o pacote mudar no futuro, a demo continua. Então, ó, run seed, vamos ver o que vai rolar aí. Então, ó, ele falou assim que não tinha nenhuma database lá
e agora eu tenho o state pending e agora eu tenho status create. Ou seja, se eu mandar rodar de novo, a gente vai ver esse estado sendo alterado. Então, ele falou, ó, agora eu encontrei um banco de dados, chama EW-Academy e o estado dele está creating. Então, a gente vai aguardar aí, poderia ter criado um script melhor, né, para ele realmente aguardar pelo created, mas vamos rodando mais algumas vezes aí. Agora sim, ó, agora está created, então a gente já pode seguir aí descomentando o resto do código. Então, ó, vai ser até antes do cleanup, ó. O cleanup está lá embaixo, né? Então, salvei e vou mandar rodar esse seed. Então, olha que bacana. A gente pode já dar uma olhada nesses logs muito doidos aí, que o que ele fez? Ele criou a tabela, ele inseriu os dados, certo? Já posso ver aí que foi tudo executado. E no final eu posso ver como o select é retornado. Então, ó, ele criou um item, então ID 1, o name Eric e o phone 001. Só isso, mano. Agora temos tudo para começar a desenvolver a API. Então, primeiro, a gente criou o banco de dados, já inseriu alguns dados ali para a gente usar um endpoint para retornar essas informações e, claro, depois inserir lá também. Bom, o nosso template inicial aqui, você pode ver que ele já retorna, já tem um monte de código aqui por padrão para a gente só chegar e modificá-lo. Então, como você já tinha visto lá no nosso index.js, eu vou copiar esse SQL Bricks, eu vou copiar tudo daqui de cima, desses imports, e vou colocar lá em cima também. Por enquanto a gente não vai usar nada, mas já vamos colocar ele lá. Então, ó, primeira coisa que a gente precisa fazer, tá vendo esse router get aqui? Eu vou duplicá-lo e eu vou chamar ele de /students. Uma prática bacana da gente fazer é sempre usar versionamento, né? Então eu vou colocar API /v1. Então eu tenho lá /students e agora eu vou basicamente duplicar essa mesma rota que tem aqui para a gente ganhar tempo. Opa, deixa eu dar um Ctrl+C e um Ctrl+V embaixo. Aí tem que ser aqui, ó, ao invés de message vai ser getStudents. E aí lá onde ele estava fazendo o bind aqui, ó, a gente coloca API students, beleza? Então agora ele vai apontar para o nosso students. Então, para a gente bater contra essa API, o que eu vou fazer? Eu vou criar também um script aqui na raiz do projeto. Então vai ser um run, sei lá, vamos colocar run API. Para quê? Para que a gente use ele para disparar requests contra a API. Então, ó, primeiro de tudo eu preciso definir a base URL. Então, a nossa base URL hoje é a localhost, né? Que é o que a gente está rodando local. Então, localhost 333. Certo? Então, ó, dá um Asion dev aí. A gente vai ver qual que é a porta que ele está sendo executado. Então, ó, ele está usando na 333. Então, ó, só garante aí que é a mesma URL. E eu vou colocar aqui que a nossa URL vai ser o quê? Vai ser esse base URL, /API, /v1, /students. Por que eu estou fazendo assim? Porque quando a gente for mudar para prod, eu vou trocar essa base URL aqui e a gente pode validar os dois ambientes. Então eu vou usar o curl, que já vem padrãozão em todo o sistema operacional aí. Vou falar que é o silent e eu vou falar que vai ser na nossa URL. Então vou salvar isso aí. Vou abrir uma nova guia no meu VS Code e vou disparar. Vamos ver o que ele retorna. Então vai ser o run API. E ele falou, olha, cara, voltou aí o Hello World. Mas e se a gente alterar o texto lá? Será que muda? Então, sei lá, vou falar aqui, sei lá. Students. Então, salvei. Só o fato de eu salvar, ele já reinicia o projeto. Então, vou rodar aí o run de novo. E agora ele retornou só o Students. Então, dessa forma, a gente já sabe que a nossa rota já está funcionando. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos bater lá no nosso banco de dados e trazer a lista dos itens. Então, eu vou chamar ele de query. Eu vou usar o select igual a gente tinha feito ali no nosso arquivo seed. Vai ser o from students. E eu vou dar um toString. Só para não precisar escrever tudo e ter o risco de errar a sintaxe. Bom, a gente tem que pegar o dbname também que está dentro de env, certo? Então esse dbname aqui, que é o que a gente usou para criar o nosso banco de dados, eu vou pegar ele de lá. Então vai ser o const dbname, vai ser o Asion, então Asion é essa variável global do ambiente da Asion, get dbname. Com isso, a gente pode basicamente rodar lá o nosso data error em cima do use query. Então o use query precisa saber o nome do banco de dados
e precisa de um array de queries. Então eu posso passar vários, mas eu vou passar só um neste caso. Tem uma outra coisa legal aqui que se eu colocar debug igual a true, ele vai printar no console qual é a query que ele está executando. Então se você quiser depurar os resultados, você pode usar ele também. Então, se tiver um erro, o que eu quero fazer? Eu já quero dar um console.error e falar, cara, listing data error. E eu já vou colocar esse error aí. Se não, eu vou retornar igual tá fazendo aqui embaixo. E vou colocar o que aqui? Sei lá, mano. Coloca aí um error listing students. Que a gente geralmente não retorna o código de erro direto para o cliente, né? Beleza, coloquei aí. Então, se tiver error, ele já vai printar na tela para a gente poder verificar o que está rolando. E vai mandar mensagem para o usuário. Se não, aí sim ele tem que retornar a lista dos clientes. Então, vou fazer o seguinte. Vou dar um console.log aqui para a gente ver como é que está retornando esse data em caso de sucesso. Então, só de eu rodar o Run API, a gente já pode ver lá. Ó. Então, olha que bacana. Pô, retornou um monte de coisa, né, cara? Ó. Aqui, retornou um defined, acho que é o nosso data. Mas a gente já viu aqui, ó, response databases. Isso aqui, cara, é o nosso debug true. Então, aparentemente, ele está retornando os dados que foram executados, quais linhas foram retornadas e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar esse cara aqui. Ah, já até achei que é o erro, ó. O nosso data está retornando undefined aqui, ó, porque é uma promise, né? Então, eu posso colocar só um await aqui, ó, e salvar. Vamos rodar o nosso run API de novo, ó. Rodei ele e ele já trouxe aqui. Então, olha o formato que ele traz pra gente, ó. Ele traz columns, rows, toObject e por aí vai. Vamos dar uma olhada nesse toObjects, o que ele retorna pra gente. Então, toObject. Deixa eu rodar ele de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse nosso debugger true para não ter sujeira de nada do que está passando ali. Então, vou rodar o Run API de novo. Então, agora a gente já pode ver que ele retornou os dados certinhos. Então, a gente só tem que pegar o results da posição 0 e o rows e passar para frente, né? Então, o que a gente faz? Aqui no nosso result, então vai ser o result na posição 0, né? Então, aqui vai ser o 0. Na verdade, é ponto results, né? Então, ponto results, ponto na posição 0, que é o primeiro array, e a gente vai em cima desse rows. Então, posição 0, rows. E o rows vai retornar aí basicamente a lista dos objetos retornados. Então, vou salvar isso, vamos ver esse hello message aí. Aqui eu vou colocar ele como result, sei lá. Ou vamos passar direto, né? Acho que nem precisa de um objeto aqui, a gente só manda ele como string e eu coloco, sei lá, result. Vamos salvar. E vamos disparar contra ele de novo. Então, run API. E retornou o nosso objeto exatamente como a gente queria. Bom, tá fácil agora, né? Agora é só fazer o insert também. Então, vamos pular para fazer o insert. Como é que a gente faz o insert? Mesma ideia, cara. Vamos lá, duplica a linha do objeto. Vai ser um post agora. E esse students aqui embaixo, eu vou basicamente duplicá-lo. Aí depois você arruma os comentários aí também, né? Para definir o que são as rotas. Mas agora vai ser API post student handler. Aí a gente já altera lá. Então, ó, a gente tem esse curl silent aí. E agora eu vou criar um curl também, silent. E eu vou falar o seguinte. Ele vai ser o "-x post". O data dele tem que ser o nosso formato de JSON aí, né? Então aqui vai ser um name. Sei lá, Eric Wendel, phone, sei lá, 1, 2, 3, qualquer número aí. O que mais? E a URL, né? Então, se eu rodar isso aí, vamos rodar o nosso Run API de novo e vamos ver o que vai acontecer nele. Então, ó, ele retornou, aparentemente ele executou só uma única vez. Mas é porque o nosso post lá ainda não retorna nada, né? Na verdade, a gente nem usou ele, né? Os dois estão apontando para o mesmo endpoint. Então, lá no post students, eu coloco o post students. O que eu espero que apareça agora? Rode esse endpoint 2 vezes, né? Então, vou rodar o run API. Apareceu uma, apareceu duas. É isso que a gente quer por enquanto.
Bom, vamos começar a pegar então os dados aí da requisição. Então os dados da requisição vem aonde? Vem lá no const body, vai ser igual await request.json. E aí eu posso fazer umas validações aqui já, né? Então, ó, eu vou copiar e colar umas validações aqui só para você já adiantar, né? Então, ó, se ele não mandar o nome, se ele não mandar o phone, a gente já manda a resposta para ele. Bom, e a gente segue a mesma ideia. Então, a query agora vai ser o quê? Vai ser um insert, certo? Então, o insert vai ser na tabela students. E aí a gente manda o body, aí manda o toString. Então, o query vai ser igual, o dbName vai ser igual também. E aí, se tiver o error agora, o que a gente vai falar? Error, então vai ser creating student data error. E agora a gente pode fazer um esquema um pouco mais inteligente aqui, ó. Então eu vou colocar esse aqui embaixo, vou matar esse 200 daqui. Então se tiver error, ele mostra esse cara aí, mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Const code. Então, se tiver error, eu já sei que o status é 500, que a gente tem que retornar para a pessoa, né? Para o nosso usuário. Se não, é 201, que é o created. Então, já vamos criar a mensagem aí. Const message vai ser igual. Então, tem erro? Se tem erro, a gente manda uma mensagem de erro para o nosso usuário. Então, error creating student. Se não, a gente passa lá. Então, the student vai ser o body.name was created with success. E aí a gente já passa aqui então. Então a message, a gente passa esse cara para cá, certo? Então agora nem precisa dele, que é o mesmo nome de variável. E o código a gente passa para cá. Salvei. Só isso? Só isso, mano. O que a gente espera agora? A gente espera que ele insira esse dado no banco de dados e a gente já consiga ver aí na nossa listagem posterior a ele. Então vou fazer o seguinte, eu vou rodar o post primeiro e a listagem logo depois. Então vamos lá rodar ele. Ó, ele falou que teve algum erro aí, mano, no JSON que a gente tá passando. É aqui, ó. O JSON que eu passei tá errado, né? Tem que ter uma vírgula. Vamos rodar de novo. Vamos ver lá. Então eu vou rodar o nosso run API de novo. Ó, ele falou only read statements are allowed. Vamos ver o que tá rolando. Então repara que ele está falando que only read pode ser permitido, né? Por quê? Porque para a gente inserir dados, a gente não usa o query, a gente usa o execute, beleza? Então query é para listagem de dados e o execute é para alguma operação, como inserir dados na nossa API. Então eu vou rodar ele de novo. Aí, ó, já apareceu lá, o estudante foi criado e já mandou a listagem aí, provavelmente com o dado dele. O que a gente vai fazer, cara? Vamos só dar um eco aqui, só para ele pular uma linha. Vamos ver se vai. Aí, ó. Então você repara que cada vez que eu rodo, vou até colocar um nome diferente aqui, né? Vou colocar, sei lá, teste. E vou rodar ele de novo, vamos ver. Olha lá, ele falou que foi criado e a gente já pode ver que o nome já está feito. Então, já temos todos os endpoints prontos, agora é subir para a produção e ver se isso vai realmente funcionar de forma distribuída com Edge Computing. Como é que a gente faz isso? Cara, você já não tinha feito o Asion Deploy? A gente faz de novo. Então, para o projeto, para não ter risco de sujar alguma coisa no ambiente, e dá um Asion Deploy. Agora a gente já pode ver, pô, ele está falando que pode demorar alguns minutos aí para a gente sentir a atualização, mas eu vou rodar aqui para a gente ver se a gente já consegue ver alguma coisa. Então vamos pegar lá do nosso endpoint, então vai ser aquele API Students, e vamos bater na nossa URL lá para ver se ele vai conseguir ser atualizado. Então aqui, ó, você pode ver vários dos menus da Asion. Se a gente olhar em Variables, você pode ver que as variáveis ainda não foram criadas, né? Então o que a gente já pode fazer? A gente pode rodar aqui um Asion Sync para ele olhar para essas nossas variáveis de ambiente e já subir para o nosso projeto. Por quê? Porque a nossa biblioteca, que está fazendo as requisições do banco de dados, vai precisar desse token e do banco, do nome do banco. Então, vou dar um Asion Sync. Então, olha o que ele está falando, ó. Estou olhando lá o seu cache, as suas configurações de cache para dentro do seu Asion JSON. Criei a sua variável de ambiente e criei o seu dbName também. Então, se eu atualizar lá agora, a gente já pode ver que o Asion Token e o Asion dbName já estão lá. Perfeito. Vamos ver se já propagou? Então, vou pegar a nossa URL lá de novo
e vou mandar rodar. Então, ó, vou mandar rodar ele aí. Ó, repara que aqui já tá diferente, né? Ó, ele já não carregou o nosso objeto lá. Se eu vim aqui agora em API V1 Students. Ah, aí sim, mano. Agora já tá mostrando todos os nossos itens lá. Então, o que a gente pode fazer? Vamos copiar essa URL. Bora lá pro nosso runapi.json. E agora, ó, a gente replica esse base URL. Então, eu vou salvar ele aqui. E aí, o que ele vai fazer? Como ele está vindo pela segunda vez, ele vai substituir o primeiro. Então, ele vai usar só essa URL para disparar contra ele. Só lembra de matar esse .NET aí. O que eu vou fazer? Como eu vou rodar o projeto ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar primeiro o nosso curl para ele salvar o item. Então, lembra que ele salva o item de forma centralizada. E aí ele precisa distribuir entre os bancos de dados. Lembra que a nossa API já tem cache habilitado. Então, nesse momento que eu vou fazer esse post, como a gente não configurou nada do cache, eu vou forçar aí ele apagar esse cache. Depois eu vou mandar o nosso curl para ver se os dados vão ser alterados. Então, eu vou colocar aqui, ó, teste em prod, mano. Vamos lá ver agora como isso vai funcionar. Então, ó, vou rodar ele. Aí sim, hein, mano. Falou lá, ó, o Student Testing Prod foi criado com sucesso. Mas você pode reparar que ele ainda não apareceu na listagem, né? Porque leva um tempinho para propagar entre os bancos de dados. Então, ó, vou dar um purge de novo naquele cache para ver se é ele propagando entre as cópias de aplicação ou se é basicamente o nosso projeto. Então, ó, limpei ele. E vou rodar o nosso Run API de novo. Vamos ver se nosso teste em prod vai aparecer lá. Aí sim, ó, passou uns 30 segundos mais ou menos, atualizei a página e nosso teste em prod funcionou. Então, como que você pode ver os logs de novo, né, cara? Você dá um ASIAN Logs, Cells, e você pode verificar todos os logs que foram aparecendo. Então, ó, pode ver que na primeira vez ele falou que o token estava inválido. Por quê? Porque na primeira vez ele bateu lá e não conseguiu encontrar a variável de ambiente. Então, provavelmente a variável de ambiente também precisa ser propagada. Assim que ele realmente atualizou, aí a gente conseguiu rodar o nosso projeto. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou deixar até comentado esse purge, porque não tem jeito, né? Nesse momento inicial, a gente precisa realmente dividir entre os nossos projetos. Então, run API de novo. Ele vai cadastrar lá e a gente já pode ver que, ó, vários testes em prod foram feitos por lá, mas o nosso ainda não apareceu. Beleza? Então, o que vai acontecer nesse caso? Pô, a gente pode ir lá, mexer na configuração do cache, mexer na velocidade do banco, mas dessa forma que a gente está fazendo, os dados estão sendo entregues o mais próximo do cliente possível. Muito doido, né? Oh. A plataforma ASIAN é realmente de tirar o fôlego. Trabalha com um conceito que parece estar a anos-luz de distância, mas está mais acessível que nunca. Lá existem vários templates para você começar. Tem uma documentação bastante extensa e está pronta para receber seus próximos projetos. Para você, guerreiro ou guerreira que chegou até aqui, comenta aqui eu cheguei para eu saber que você veio até esse momento do vídeo. Me conta também que tipo de vídeos você gostaria de ver no canal. Eu tô pensando em voltar com as lives semanais e a sua opinião é extremamente valiosa para que eu continue todo esse trabalho. Te convido a dar uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado suas expectativas. Eu sou Eric Wendel e te vejo no próximo vídeo.